para os debatedores já ficarem nas fileiras da frente, para ficar mais rápido. Deixa os logos de propaganda dos... Sabe aquele que tem... Aquele só. Para valorizar os patrocinadores. Vamos lá, pessoal. Voltando aos lugares, por favor. Bom, então vamos retomar o painel 1, agora na sua sessão de debates, em cima tanto do termo de referência que o Alexandre Uhlig apresentou, quanto do material que o Emanuel compartilhou com a gente. Então, para fazer o debate, a gente montou aqui um painel bem heterogêneo em termos de perfis, para evitar viés e para tornar a conversa mais interessante. Então, nosso planejamento é parar por volta de meio-dia e meia. Como eu disse, número 1, a gente sobe aqui para o piso P, vai estar o restaurante já pronto para nos receber, o almoço. E a outra coisa, eu tinha já dito, enfatizo, virando o crachá, vocês têm um QR Code, mirando nele, você é levado para o WhatsApp da Melissa Oliveira, da equipe do Acende Brasil, e ela direciona para o grupo Acende Brasil. Toda a diretoria aqui faz a triagem, faz a curadoria, como o pessoal tem usado, para então submeter para o debate que vai começar agora. Então, o primeiro debatedor que a gente programou é o deputado Arnaldo Jardim, bem conhecido de quem trabalha no setor elétrico, que se envolve muito nos temas. Ele acaba de comunicar para a gente que ele está apresentando um requerimento na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Assim que ele entregar o requerimento, o motorista dele está com o motor ligado para vir para cá. Ele falou para a gente que está prontinho para vir, tá? Então, o deputado Arnaldo Jardim, por favor, Márcia. A Márcia é diretora de sustentabilidade da Enel, está no grupo há 18 anos, ela começou com 12 anos como estagiária. E agora ela é diretora de sustentabilidade, está cuidando da implementação de toda essa estratégia da ANEL. O governador Rodrigo Lohenberg, aprendi com o Cláudio, sempre usar o título mais alto, mas agora o Rodrigo está vindo aqui conosco para... no papel de secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioenergia, ou Bioindústria, perdão, do Ministério do Desenvolvimento de Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, Rodrigo. E, por favor, Stefânia Helva, que é consultora do... Perdão, não cliquei aqui. Agora, a Stefânia, que é doutora pelo Departamento de Engenharia de Energia e Automação Elétricas da Poli e mestre pela mesma instituição e consultora do Instituto E+, Transição Energética. Obrigado, Stefania. E Alexandre, você me ajuda, então, no debate? Onde você preferir? Quer começar, Alexandre? Vou lá, quer que eu comece? Muito obrigado pelo aceite de participar conosco dessa conversa sobre transição energética e descarbonização.
É interessante ver como o tema repercute, como ele reflete em várias outras situações. E o que eu achei muito interessante da apresentação do Emanuel, como ele também já levantou a bola para, no período da tarde, falar sobre os desafios da distribuição. Obrigado, Emanuel. Agora, voltando para o nosso primeiro painel, eu queria perguntar, e aí eu acho que dá para fazer uma passagem rápida da visão, da experiência que vocês têm no setor elétrico, na Secretaria de Economia Verde. Quais seriam os desafios para uma transição energética no Brasil? A Enel, no caso, teve um trabalho realizado junto com a Deloitte. Pudesse comentar um pouquinho, Márcia, a Estefânia também, no Instituto EMAIS, tem a sua experiência. O secretário tem uma série de desafios para o Brasil para implementar e estimular esse desenvolvimento da indústria. E, secretário, se o senhor me permite, eu começaria pela Márcia, depois nós caminhamos nessa sequência. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo pelo convite ao Instituto Acende Brasil. Uma honra estar aqui nesse painel com o Stefani, com o Hollenberg. Obrigada. Acho que o Emanuel ele trouxe aqui informações muito relevantes, né, para a gente, e muito alinhadas com o que a Enel acredita e que tem desenhado aí na sua estratégia de transição energética e de descarbonização. A gente, no ano passado, não sei se todos conhecem, mas a Enel é uma empresa que está presente em 40 países do mundo. Hoje a gente tem aproximadamente 50 gigas de capacidade renovável instalada no mundo, aqui no Brasil 5 gigas. Somos um dos maiores players em energia renovável, eólica e solar. Temos mais de 70 mil consumidores finais de energia, sendo que desses 70 mil, 45 aproximadamente no mundo já tem medidores inteligentes. Então a gente vem trabalhando muito na digitalização também, a gente acredita muito na necessidade de trazer também essa tecnologia para a distribuição. E então a gente já vem pensando no tema da sustentabilidade e inovação no centro da estratégia há muitos anos, e por conta desse planejamento a gente conseguiu, né, hoje estar na posição que a gente está. Entendendo um pouco como a gente poderia aportar ainda mais no tema da transição energética aqui no Brasil, eu sempre gosto de colocar a palavra justa, né, no tema da transição energética, porque aqui no Brasil, além eu acho que do desafio da descarbonização, né, e da eletrificação, que a gente acredita muito nesses dois conceitos atrelados, a gente precisa e tem esse desafio de diminuir as desigualdades. A gente não pode deixar que essa transição ela aumente as desigualdades, né? Então a gente, em parceria com a Deloitte, a gente fez esse modelo no ano passado, 2022, com base em dados de 2019, tentando entender como que a gente poderia aportar, né, como uma empresa líder no seu mercado e voltada para temas já de sustentabilidade, que poderia aportar ainda mais no tema da transição energética aqui. Seja através de recomendações políticas públicas, né, como que a gente poderia avançar nessa transição, olhando para a NDC brasileira de zerar, né, as emissões em 2050. E, enfim, desenhamos o modelo. Esse modelo contou com a participação de aproximadamente 800 pessoas. Foi um trabalho de 8 meses, um trabalho intenso de 8 meses, e envolveu aproximadamente 200 stakeholders, do poder público e do poder, né, do setor privado. Dentre eles, EP, BNDES, bancos de fomento, Ministério de Minas e Energia. E depois a gente ainda teve a oportunidade de apresentar, estamos apresentando aí para muitos stakeholders os resultados. E quais foram os principais resultados que a gente viu nesse modelo, né? É claro que é um modelo, e aí o modelo, né, a gente vai criando ali as hipóteses para esse modelo. Nós somos uma empresa de energia elétrica, focado no tema das renováveis, então o principal tema para a gente é que a gente chega nesse net zero em 2050 aqui no Brasil. A gente desenhou 2 cenários, né, um mantendo as políticas existentes em 2000, né, entre 19 e 22 ali,
Obviamente, nesse cenário a gente não alcança o Net Zero, mas a gente conseguiu chegar num modelo, num cenário onde a gente alcançasse esse Net Zero. E esse cenário, ele traz como ponto fundamental a fonte, a geração de energia elétrica 100% renovável, sendo que essa fonte é 63% eólico solar em 2050. Um aumento, obviamente, né, trazendo o tema, né, do hidrogênio verde e das baterias para o cenário, as baterias com um papel muito importante para, inclusive, fomentar os projetos, né, criar a demanda para os projetos de renováveis, com muitas vantagens, alguns desafios que a gente pode falar depois, que a gente tem um painel longo, e também aumentando a eletrificação de 20% para 44%, então muito alinhado com o que a Manuel colocou. Os combustíveis fósseis, eles ainda têm, né, óleo e gás ainda tem um papel bastante representativo nesse cenário, mas eles caem, né, caem de 54% aproximadamente para 35%. A gente também tem um papel importante da mobilidade elétrica, principalmente nos grandes centros urbanos, e aí a eletricidade do transporte total, quando a gente olha, né, todos os transportes, não só a mobilidade urbana, mas logística em geral, vai a 26%, e aí o setor automotivo com uma eletrificação de 85%. Então, a gente trouxe aí algumas conclusões bastante importantes, e também uma necessidade de aumentar, né, de fomentar a mudança nesse padrão de consumo que a gente tem hoje, né? Muito importante estimular a eficiência energética, mudando esse padrão de consumo. É claro que a gente pode falar mais tarde, da necessidade de hibridização das nossas plantas renováveis, como que a gente pode fazer isso, quais as vantagens que a gente tem, as desvantagens, mas passo aqui a palavra aos meus colegas para a gente continuar a discussão. Bom dia. Bom, eu sou Estefânia. Primeira coisa, estou absolutamente feliz de estar aqui, estou me deliciando com toda essa conversa. Eu falei aqui no Coffee Break que o Alexandre e o Emanuel deixaram a minha vida mais fácil, por um lado, porque falaram coisas interessantíssimas e eu infelizmente, eu não posso confiar na minha memória, que ela é muito ruim, então eu anotei as coisas e aí eles já me deram várias deixas aqui de coisas a falar, mas, por um outro lado, elevaram muito o nível do debate. Então, também tornou a nossa vida um pouco mais complicada nesse sentido. Bom, eu hoje sou consultora do Instituto EMAIS, Transição Energética. A gente é uma instituição do terceiro setor que pensa na maneira como a transição energética pode funcionar para o Brasil. Um dos nossos focos é a descarbonização da indústria, e aí a gente tem pensado qual é o papel do setor elétrico nesse processo de descarbonização da indústria. Para além da minha participação no EMAIS, eu sou uma acadêmica de formação, de natureza. Eu gosto de ser acadêmica, tenho um apreço muito grande pela universidade pública desse país. E nesse processo de ser uma acadêmica, em conjunto com a professora Adriele e com o pesquisador Vinícius, a Adriele hoje é da Universidade de Amsterdã, é brasileira, e o Vinícius, ele é do IEMA, também outra instituição do terceiro setor. Nós publicamos esse ano um livro sobre transição energética no Brasil. Ele foi publicado pela Springer, e eu imagino que seja um dos primeiros livros especificamente sobre transição energética no Brasil especificamente. E aí o Alexandre traz essa provocação, né, de quais são os desafios da gente conseguir implementar a transição energética aqui. E esse é um tema que eu tenho me debruçado há alguns anos. E aí eu gostaria de retomar, para responder essa pergunta, algumas das perguntas que foram feitas e alguns das provocações que o Emanuel e o Alexandre fizeram. Então, primeira coisa, uma das perguntas que foi feita, que eu achei bastante interessante, foi, me desculpe, eu não vou lembrar, porque, né, afinal minha memória realmente não é boa, mas o core da pergunta, né, a essência da pergunta foi: por que a gente fala tanto de descarbonização do setor elétrico? Porque a gente encontra o CNPJ?
Eu acho que parte da resposta, acho que complementando, né, o que o Emanuel respondeu sobre isso, é que o setor elétrico é o mais fácil de ser descarbonizado. Então a gente pega, principalmente um modelo internacional, europeu, norte-americano, onde você tem um uso muito grande de carvão no setor elétrico, e aí é um lugar onde a gente consegue descarbonizar primeiro, porque a gente tem fontes competitivas como a solar e eólica para fazer esse processo. Então, o processo de descarbonização, de transição energética, qual foi a solução encontrada? Olha, aonde eu tenho a melhor tecnologia disponível para descarbonizar? É no setor elétrico. Solar, eólica, hidrelétricas, aqui no Brasil, biomassa. Então, o que eu faço? Eu descarbonizo o setor elétrico e eletrifico o resto. Esse é o caminho tradicional da transição energética. E aí entra, e não é que esse discurso não faça sentido para o Brasil, ele faz, mas no Brasil é mais no sentido de manter a renovabilidade da matriz do que propriamente transicionar a matriz para uma matriz renovável, porque ela já é majoritariamente renovável. Qual é o nosso grande desafio aqui? É conseguir manter esse nível de renovabilidade mesmo nos anos de seca. Então, o nosso desafio ele é um pouco diferente do desafio tradicional que veio da Europa e do que a gente chama de norte global. E aí eu acho que entra um dos principais desafios de implementar a transição energética no Brasil. Primeiro, é entender que nós somos um país diferente do resto do mundo e a gente precisa olhar os discursos, olhar as soluções que estão lá fora e adaptá-las para o que a gente precisa fazer aqui dentro. Então, primeiro é entender isso. Uma outra, e aí, mas ainda nesse sentido, uma outra pergunta que foi feita, que foi alguém falando que tem a impressão de que o conceito de transição está sendo usado à revelia, né? Esse foi um desafio que eu assumi. Eu não me recordo exatamente se foi na tese ou se foi na produção do livro, mas que foi de encontrar qual que é o conceito qual é, o que significa transição energética, o que os pensadores estão colocando lá. Transição energética é, 2 pontos. As principais definições que a gente encontra, elas estão no âmbito principalmente das ciências sociais. Então existem várias metodologias que a gente chama de metodologias de análise sociotécnica que trazem essas definições. Mas, de um modo geral, assim, a maneira como eu sistematizei isso, e aí, de novo, eu não lembro exatamente se pela primeira vez na tese ou no livro, é que transição energética é o processo de alteração da base de recursos utilizados no sistema energético ou da base tecnológica. Não é só de recursos. Quando a gente, e aí pensando historicamente, quando a gente trouxe a máquina a vapor, a gente teve uma completa alteração da base, da maneira como o sistema energético funcionava. Essas grandes alterações, tanto de recursos quanto tecnológicas, levam para uma alteração da maneira como a gente muitas vezes se organiza enquanto estrutura econômica e social. Então, se a gente pensar quando a gente, na descoberta do petróleo, foi uma transição por recurso, o desenvolvimento da eletricidade, essas grandes alterações, essas grandes transições energéticas ao longo da história, alteram a maneira como a gente também se organiza enquanto sociedade e atividades econômicas. E aí, nesse sentido, a gente tem um outro desafio no Brasil, que é pensar nas regionalidades. Então, do mesmo jeito que a gente não pode incorporar o discurso de lá de fora para dentro, sem refletir, a gente tem que pensar que o Brasil tem potencialidades diferentes em cada região. E a gente tem recursos diferentes em cada região. Então, tudo bem, a gente tem um setor elétrico que é interligado, mas a base industrial está numa região, as renováveis estão em outras. Então, ainda que a transição seja um desafio global, a gente também precisa pensar no Brasil, por ter dimensões continentais, o que vai servir melhor a cada região. Então, desculpa se eu me estendi, mas eu queria dar primeiro essa primeira... Obrigado. Stefania, você ajudou a gente aqui na própria discussão sobre a definição de transição energética. Queria aproveitar, então, rolar a bola no nosso secretário, que estava com missão... Alô, dentro do tema aqui. E voltar para a pergunta original do Alexandre.
como é que o senhor enxerga a transição energética justa? E o senhor opera no ambiente político também, que carrega uma outra conotação para o justo, né? Não é um justo do engenheiro, é um justo nas esferas econômicas e sociais. Por favor. Bom dia a todas e a todos. Eu quero dizer que eu estou muito honrado de poder participar aqui dessa mesa, desse debate. Agradeço a oportunidade de ter ouvido a palestra muito ilustrativa anterior. Agradeço ao Cláudio a gentileza do Instituto Ascende Brasil do convite. E fico muito feliz. Meu nome é Rodrigo Hollenberg, eu sou secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Mas que a própria criação dessa secretaria já explicita uma mudança bastante importante do governo e especialmente do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, que está construindo uma política de neoindustrialização que tem como um dos pilares a bioeconomia, a descarbonização e a transição e a segurança energéticas. Eu diria que hoje a humanidade tem 3 grandes desafios: o desafio da segurança alimentar, da segurança energética e da segurança climática. E a questão da energia, ela é absolutamente essencial para todos esses temas. E o que é para o mundo um grande desafio, talvez um grande ônus, pode ser para o Brasil uma grande oportunidade. É assim que eu vejo a transição energética, pelas características próprias que o Brasil tem, não apenas por já termos uma matriz energética limpa em comparação ao restante do mundo, ter uma matriz elétrica limpíssima em relação ao restante do mundo, mas pelas características que o Brasil tem, de termos a maior biodiversidade do planeta, de termos uma grande disponibilidade de biomassa, de termos essa matriz energética limpa, de termos uma grande abundância de água, incidência de ventos, incidência solar, ou seja, são oportunidades muito grandes. E como é que eu vejo, neste momento, o papel da Secretaria de Economia Verde, que é um papel muito político de acelerar essa agenda de oportunidades que a gente vê para o Brasil. E para fazer isso a gente precisa muito de instituições, de entidades como o Instituto Ascende Brasil, que traz o conhecimento técnico, para que a gente possa aproveitar as vantagens comparativas e as oportunidades políticas. E aí, nesse sentido, eu acho que, do meu ponto de vista, eu percebo uma convergência muito grande nessa agenda, e eu dou sempre um exemplo de que as eólicas offshore, o projeto apresentado pelo senador do PT, relatado pelo senador do PL, Carlos Portinho, senador Jean Paul Prats, senador Carlos Portinho, e aprovado por unanimidade. Agora, recentemente, o Senado aprovou também por unanimidade a regulamentação do mercado de carbono na Comissão de Meio Ambiente, sem que houvesse, aprovou em caráter terminativo, sem que houvesse nenhum senador que apresentasse requerimento para que fosse submetido ao plenário, ou seja, o projeto já está na Câmara. E eu vejo isso porque, eu digo isso porque eu vejo uma grande convergência política, e ressalto aqui algumas declarações recorrentes ao longo dessa última semana do presidente da Câmara, de que vai aprovar essa agenda até o final do ano, a regulamentação do mercado de carbono, das eólicas offshore, o combustível do futuro, que ali tem o combustível sustentável de aviação, tem o diesel verde, tem a captura e estocagem de carbono, tem o aumento da mistura do etanol na gasolina e o PL que regulamenta o hidrogênio. Por outro lado, a gente vê aqui, daqui a pouco a gente terá aqui o Arnaldo Jardim, vê também uma grande convergência entre os parlamentares, várias frentes parlamentares que formaram no Senado, na Câmara, que estão levando essa agenda adiante. E aí, como é que a gente faz isso? Aproveita essas oportunidades de forma justa. E aí é importante que o conhecimento, quem conhece o setor com mais profundidade, possa estar presente nesse debate, para que a gente não onere o consumidor. Mas como é que o Brasil vai, quais são as oportunidades, quais são os incentivos que o Brasil pode dar, seja na área de crédito, seja na área de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos aí os fundos setoriais hoje fortalecidos, no sentido de identificar os principais gargalos tecnológicos, priorizar
os grandes gargalos tecnológicos, enfim, o que é possível dar sem onerar os consumidores. E fazendo com que as oportunidades sejam aproveitadas em todas as regiões do país, que essa é uma outra beleza dessa diversidade que nós temos no país. Porque a gente pode produzir o hidrogênio verde através do processo de eletrólise, utilizando a energia solar e energia eólica, onshore e offshore, no Nordeste brasileiro, mas a gente pode produzir hidrogênio a partir da reforma do etanol, a gente pode produzir hidrogênio em várias regiões do país, produzir hidrogênio a partir da reforma do metano, enfim, nós podemos produzir combustível sustentável de aviação a partir de várias rotas tecnológicas em várias regiões do país, e aí nós temos que aproveitar isso para que isso traga benefício para todos os setores econômicos, mas traga sobretudo benefícios para a população brasileira, com empregos qualificados, bem remunerados e ao mesmo tempo sem impactos consideráveis da sua conta de energia. Obrigado, governador, secretário. Chegou uma pergunta aqui. Eu vou engatar de volta com a sua última fala, e depois a Márcia já falou que quer comentar sobre isso, e daí a gente termina com a Stefânia. Só porque estão chegando muitas perguntas, queria pedir para os debatedores aqui, vamos tentar nos limitar em resposta de no máximo 2 minutos, tá? Para poder rodar e aproveitar bem o tempo. A pergunta é a seguinte, Rodrigo: no Brasil, atualmente as mensagens de defesa do hidrogênio verde estão quase sempre ligadas à promoção de eólicas offshore. Isso é mesmo um condicionante? Só por esse meio que eu vou chegar no objetivo final? Não, eu diria que eólica offshore é uma outra oportunidade, e a demonstração disso é que temos já no IBAMA quase umas centenas de pedidos de licenciamento para eólicas offshore, que demonstra que há um interesse econômico nisso. Mas você pode produzir, como eu disse, hidrogênio a partir de várias rotas, né? A rota da reforma do etanol, a rota pelo processo de eletrólise com as eólicas onshore e com a fotovoltaica, e tendo que a gente também não pode pensar em produzir hidrogênio apenas como um produto de exportação. Eu acho que é importante que seja também um produto de exportação, talvez no primeiro momento até para capitalizar as empresas, mas que a gente tenha em mente o objetivo de atrair a cadeia de suprimentos e atrair as empresas intensivas em energia que têm no Brasil uma oportunidade de descarbonizar os seus processos produtivos. Aqui nós, mais do que ninguém, temos condições de produzir um aço verde, um cimento verde, um fertilizante verde, ou seja, produtos com valor agregado e com baixa pegada de carbono. Acho mais, eu concordo muito com o que vem defendendo o Jorge Arbache, do Power Shore, que foi citado aqui, de que o Brasil pode oportunizar para empresas que precisam acelerar os seus processos de descarbonização a baixo custo, atraindo plantas industriais para o Brasil. Agora, nós temos muita condição, acho que vai se desenvolver muito no Brasil nos próximos anos, a noção do Porto Indústria, Porto do Açu, Porto de Pecém, em Vitória do Espírito Santo, mas eu agora, pela manhã, fazer uma reunião com o governador Renato Casagrande e com a empresa interessada em investir em hidrogênio, né, no estado do Espírito Santo, a partir da zona de processamento de exportação ZPE privada, que foi recém-criada em Vitória do Espírito Santo, e ele argumentava que no primeiro momento eles querem utilizar o grid, a energia do grid, para produzir hidrogênio. Então, assim, eu acho que as oportunidades são várias e a gente tem que aproveitar as que sejam melhores para o país. Quem, Márcia? Você? Eu escutei um podcast que o senhor participou e trouxe um conceito de entroncamento energético, né? E é exatamente isso. A gente não pode ficar dependendo de só eólicas offshore para produzir hidrogênio verde, se a gente já tem hoje tantos projetos onshore que já estão aí para serem colocados e que falta a gente ter a demanda, né? A gente precisa criar essa demanda. E quando a gente viu isso no estudo, né, voltando um pouco para o tema de só emitir 1,2% ou 5%, dependendo do ano, né, da hidrologia, o que de fato a gente pode fazer com essa vantagem comparativa que a gente tem
em relação a outros países, não só de preços baixos, né, de recursos naturais abundantes, mas também de outras vantagens, né, de ter essa democracia estabelecida, né, esse contexto geopolítico muito favorável. A gente não tem guerra há mais de 150 anos aqui, então de fato transformar essa vantagem comparativa que a gente tem hoje aqui no Brasil em vantagem competitiva, destravando esses projetos e criando, obviamente, vantagens competitivas para outras indústrias, como o senhor também comentou. Então a gente tem hoje uma possibilidade de, com essa produção de hidrogênio verde, criar uma neoindustrialização aqui no país, né? Permitir que essa neoindustrialização ela aconteça. Também permitir que aconteça o adensamento das cadeias produtivas desses setores, né? Então, o que eu acho é que, é claro que hoje o setor de desmatamento, né, desmatamento e uso da terra, eles são responsáveis por grande parte das nossas emissões, mas o setor elétrico, o setor, né, de energia, o setor elétrico especificamente, ele pode trazer muitas oportunidades. Então, a gente não pode só olhar o dever de casa que a gente tem que fazer, de descarbonizar, mas as oportunidades que a gente pode gerar aqui para o Brasil. Escutei também há algum tempo atrás que o Brasil é um bom lugar para se estar hoje, né? Porque são tantas oportunidades na mesa. É claro que a gente precisa endereçar essas oportunidades, a gente tem muito trabalho pela frente, né? A gente tem aí que trabalhar com a regulamentação, né, de temas importantes para a gente, mas a gente tem aqui muitas oportunidades na mesa. Stefania. Falaram tudo, né? Não tem mais nem. Eu só quero complementar que eu gosto do termo hidrogênio de baixo carbono, que é justamente por isso, assim, e por essa ideia de produzir hidrogênio a partir do grid. Quando a gente fala de hidrogênio verde, pela nomenclatura muito usada na Europa, a gente está falando de hidrogênio produzido por eletrolisador, que vem exclusivamente de solar e eólica. E esse é um dos pontos da gente manter o alto índice de renovabilidade da matriz elétrica e não deixar essas emissões aumentarem. É que a gente consiga certificar um hidrogênio que venha direto do grid. E aí, por isso que a gente está falando de hidrogênio de baixo carbono, porque ele vai vir de uma rede de baixo carbono e não só, única e exclusivamente, da solar e de eólica. Também porque hidrogênio de baixo carbono abarca o hidrogênio vindo, por exemplo, da biomassa, que pode ser produzido por outras rotas no interior do país. Então, de novo, é importante a gente pensar nas soluções que servem a gente e batalhar pelos processos que servem a gente e criar essa demanda para que a gente consiga utilizar esse hidrogênio aqui dentro. Então, claro, parte vai ser exportado, parte vai ser produzido offshore, ali perto do porto, para já ir embora, mas a gente não pode esquecer que a densidade energética volumétrica do hidrogênio é muito baixa. Então, assim, a gente gasta, e esses navios ainda são movidos dos combustíveis fósseis. Então, quanto mais a gente transporta puramente o hidrogênio, mais a gente aumenta a pegada de carbono do transporte do energético. Se a gente consegue usar esse hidrogênio aqui dentro, a gente pode reduzir a pegada de carbono global, aumentar o valor agregado do nosso produto. Então, a gente contribui com a descarbonização do mundo e ganha mais dinheiro em cima disso. Nós somos um dos únicos países que consegue ganhar dinheiro com a transição, e a gente não pode deixar de aproveitar isso. Obrigado, Stefania. Vamos aproveitar então para compor aqui o painel de debate. Deputado Arnaldo Jardim. Deputado Arnaldo Jardim, eu estou sabendo do seu périplo, sei que você está correndo da comissão para cá, onde você apresentou vários requerimentos seus hoje de manhã, numa pauta que você não controlava integralmente. Agradeço muito esse seu esforço. E totalmente fora do protocolo aqui, eu devo dizer que estamos muito felizes por ter aqui no painel o que há de melhor que qualquer país poderia ter em termos de um executivo atuando nesse setor energético, de transição energética, e um parlamentar do quilate do deputado Arnaldo Jardim. Eu acho que a plateia concorda comigo e peço uma salva de palmas. Eu quero aproveitar e
falar um pouquinho Bem, sobre o então, trabalho lá. primeiro, mil desculpas. Não bastasse a comissão que se prolongou muito lá e que comprometeu aí o horário, eu fui no Windsor antigo. Aí eu entrei nas 3 salas que tem no subsolo, aí eu falei, não, é no segundo andar. Eu fui nas 2 do segundo andar e aqui estou aí. Eu estou muito feliz, vou me permitir só dando um grande abraço a você, Cláudio, vejo tantas pessoas amigas aqui e acho que eu vou ficar um pouco fora sob o risco de falar alguma bobagem aqui, mas eu vou falar 3 coisas aqui. Só um segundinho, deputado, talvez lhe ajude, senhor Eduardo. Rapidamente, esse é o momento que nós estamos aqui para Pois não, ficar mais confortável. Então, muito obrigado, desculpa. Só para você ficar mais confortável. Deputado, a gente fez só 2 rodadas de perguntas. E a primeira foi basicamente tentar interpretar de cada um a sua definição para a expressão transição energética justa. Acho que pode ser um bom momento para o senhor dar a sua contribuição em relação à sua interpretação. O que é uma transição energética justa, sabendo, como o senhor domina bem, o alto grau de renovabilidade das nossas matrizes, tanto elétrica quanto energética, e como alguns já disseram, talvez o nosso grande desafio é manter tão renovável quanto o nível atual. Então, rolando a bola para o senhor, por favor. Tem momentos, Eduardo, que a gente não sabe bem por onde andar. E o primeiro momento que eu acho que isso nos causa de reflexão é o seguinte pensamento: se não sabemos por onde ir, sabemos por onde não devemos ir. E o não devemos talvez seja o primeiro momento aqui que acho que nós poderíamos dividir aqui, e tem tudo a ver com a própria história de formulação do Instituto Ascende Brasil, que tem uma contribuição formidável ao pensamento na área de energia, ao pensamento na área de infraestrutura, né? Primeiras questões, então vou falar de uma forma bem pontual aí. Nós ainda vivemos no Brasil num momento de reforma do Estado. E o Estado que deixou de ser provedor paternalista é um Estado que estimula muito a regulação de um lado e que deve ter cada vez mais mecanismos de mercado para poder promover o desenvolvimento. Então, acho que isso é uma premissa, né? Qualquer questão que vá num sentido diferente disso, acho que nós corremos o risco de bater com a cabeça na parede ou até de resguardo. Então, uma primeira questão: defender a institucionalidade do setor. Nós tivemos uma empreitada aqui recente, eu vejo pessoas da história do Zé Mário Arco, do Gerson Thelma que estão aqui, tá certo? Para dizer que a defesa das agências reguladoras é um balizador muito importante para que nós possamos seguir adiante. Uma segunda questão: o setor, particularmente de energia, tem uma consistente institucionalidade. Nós temos instrumentos, instâncias que eu acho que devem se tornarem também cada vez mais sólidas. Cada vez que você começa a criar novos espaços ou duplicar a governança, eu acho que você corre o risco de errar. Então me parece que isso é uma outra questão. Terceiro, nós estamos discutindo a transição no momento de redefinição de premissas do setor de energia nacional, tá certo? Quais são 3 pontos que para mim saltam aos olhos e que eu acho que na questão específica da transição nós também não podemos deles nos distrair. Primeiro, nós mudamos o perfil da geração. Nós tínhamos fontes, grandes fontes geradoras, tá certo? Hoje nós temos uma geração que cada vez mais tem a marca da distribuição, descentralização. Eu acho que nós vamos ter que ter isso muito em mente, qualquer que seja o formato futuro. Segunda questão: acho que nós precisamos entender que a presença crescente das renováveis vai impor reconceituação da capacidade de baterias. As grandes baterias são os grandes reservatórios que nós temos, mas acho que nós vamos ter que, para ter energia firme, de uma energia renovável, que é a característica, a intermitência dela, você vai ter que compor um modelo
em que isso esteja mais presente. Por conta disso, acho que os critérios de despacho, a ONS timidamente fez isso depois do último susto, mas eles têm que vir para ficar de uma forma mais definitiva. Nós temos que incorporar esse conceito. Com relação à transição energética, eu vejo que nós temos um governo comprometido com isso, claramente. O governo anterior dava sinais momentâneos por iniciativa de alguns agentes, mas não havia uma diretriz de governo. A presença aqui do nosso Hollenberg, de alguma forma, simboliza isso, proativo, ele tem feito. Acho que do governo nós esperamos, eu sei que isso o Hollenberg já deve ter mencionado, ou certamente, se o assunto vier à tona, reafirmará, que nós estamos precisando de ter uma concertação maior dentro do Executivo. Porque é bom que tenham várias iniciativas, mas isso vai ter um momento de compatibilização. Para essa concertação, eu tenho uma coisa que eu festejei. Foi quando o presidente Lula, quando anunciou o PAC, Programa de Aceleração, reedicou o PAC, afora obras, e lá aí cabe a discussão, e não é o que eu até tenho conhecimento mais detalhado, mas ele anunciou duas questões que são importantes ali. Primeiro, ele anunciou que precisava ter um aperfeiçoamento institucional no marco de PPPs e concessões. Aqui todos nós lidamos com isso e acreditamos nisso. Quero até revelar que eu estou numa conversa muito adiantada com o ministro Rui Costa, de um projeto anterior que tínhamos, que era um projeto de repensar o marco regulatório de PPPs e concessões. Nós nos concentramos em 9 pontos, já estão aí numa fase bem final de elaboração. Eu acho que nós vamos poder contribuir isso com uma ação integrada do Executivo com o Legislativo. Mas feito essa digressão lateral, eu gostei muito quando foi instituído formalmente que o coordenador da transição energética será o ministro Fernando Haddad, tá certo? Isso foi formalizado. Eu acho bom porque é lógico que tem todo o olhar que o Hollenberg, o Dr. Geraldo Alckmin tem defendido, que é o conceito de neoindustrialização, para incorporar, por exemplo, a questão do hidrogênio e tudo mais tal, mas acho que não ser de um ministério, ser uma coordenação, e aí do Ministério da Fazenda, é uma coisa muito positiva. Estou falando demais, mas por derradeiro naquilo que é o parecer que nós sugerimos ali, sugerimos a semana passada, né, Hollenberg? Eu estou dizendo que o Hollenberg é corresponsável, meu conselheiro, meu orientador nessa questão. Nós apresentamos uma ideia de um programa de regulamentação para o hidrogênio. E aí tem uma questão, lógico que vai estar presente: incentivos e subsídios. No Brasil, nós fomos acumulando subsídios, incentivos, todos nós sabemos do histórico de encargos que temos nas contas de energia. O que eu acho disso? Tá certo? Eu acho que isso não pode ser considerado palavrão, nem incentivo, nem subsídios. Tá certo? São necessários em determinados momentos. Eu estou já, cabelos brancos não escondem isso, e a convivência com alguns de vocês, tem muitas jovens e muitos jovens aqui, tá certo? Mas eu votei o Proinfa, e tem lá subsídio e incentivo, tá certo? E nós fizemos outros momentos. Eu trabalhei pelo etanol, e tinha subsídios no momento inicial. E eu fui, vocês sabem, um dos chatos de quando nós tivemos que rever a maturidade da solar, tá certo? Nós tivemos coragem de fazer isso e ter um novo marco regulatório de GD. Não foi fácil, porque do ponto de vista de um parlamentar, vocês não imaginam a pilha de e-mails, o número de pessoas que me procuraram dizendo que, como disse o nosso mandatário, que eu queria taxar o sol, tá certo? E que nós estávamos querendo era criar um ônus. Todos nós sabíamos que era rever uma questão de subsídio. Então, tivemos a coragem. A pilha de e-mails que eu recebi reclamando, tá certo? Acho que eu recebi uns 2 cumprimentando quando nós tiramos isso depois para fazer. O setor todo sabe que era necessário,
Mas nós vivemos uma característica da democracia no Brasil em que aqueles que se consideram prejudicados se mobilizam e os beneficiados, silêncio absoluto, tá certo? Ou como diria o Alckmin, segunda referência a ele, ele diz: interesses setoriais e corporativos são cheios de advogados e o interesse público, na maioria das vezes, é órfão, não aparece muito quem o defende. Então, eu sou a favor de subsídios e incentivos com prazo de validade determinado, critérios estabelecidos, ou seja, um desmame fixado. Então, acho que tem um sentido no início e tem que ter um sinal de saída. Mas como eu falei demais, cheguei atrasado, eu tenho que dar um presente. Posso dar um presente? Então eu vou contar em primeira mão, porque eu vou fazer a formalização agora à tarde, tá certo? Vou entregar simbolicamente a você, Eduardo, uma primeira versão. Foi fruto de muitas conversas que eu tive com pessoas que me ajudaram, lógico. Eu sou daquele programa de auditório, consultos universitários. Não sei responder, consulte os universitários. Eu faço isso na minha ação, por isso que algumas coisas temos conseguido fazer. Recorro a pessoas inteligentes para fazer. Mas por determinação do presidente Lira, que pensou, eu fiz uma reunião uma vez com ele, com empresas, e há grandes projetos por se decidir, e nós temos uma concorrência, tá certo? Do Inflation Reduction Act. Nós temos uma concorrência extraordinária do governo alemão, que fez uma ordem de compra e que vai oferecer a metade do preço do hidrogênio como combustível para a sua base industrial. Nós temos um programa de compra subsidiado do Japão, da Coreia do Sul, tá certo? Nós temos concorrência desse quilate ali, né? E lá, na questão do hidrogênio, nós estamos com a criatividade um pouco limitada. Então, vamos pegar um pouco lá do anexo C de Itaipu. Todo mundo quer pegar um pedacinho lá de Itaipu. O estado do Paraná, tá certo? Acha que o dinheiro é todo para ele, do que pode sobrar lá. Não, vamos pegar um pouco a antecipação de recebíveis do regime de partilha. Aí está no projeto, mas eu reconheço que é pouco. Então, hoje, eu estou formalizando a apresentação de um programa que eu acredito pode ser uma boa contribuição de funding, investimento nessa questão, que institui o programa de aceleração da transição energética. Hoje eu tive um café da manhã do presidente Lira, eu e ele, com o ministro Haddad, que acolheu com muito entusiasmo esse plano. Nós vamos apresentá-lo como uma tentativa de, tratando de créditos que estão represados e imobilizados, ou de dívidas que nós temos, de todo um contencioso que existe, nós criarmos uma forma de se transformar em ativo com uso real, com possibilidade de alavancar através de fundo de avais, tá certo? Toda uma série de investimentos no setor. Então, aproveitar para me redimir um pouco, para dar essa modesta contribuição, que eu espero que seja aperfeiçoado na Câmara e que possa ser uma das fontes para que nós possamos fazer a transição energética. Obrigado, cara. O setor está precisando de boas notícias mesmo. Dois temas que o senhor tocou, a gente quer voltar para eles. O primeiro é da governança do setor. O senhor conhece muito bem a nossa posição sobre isso, que a gente tem publicado de artigos. Também, acho que aqueles 2 e-mails que o senhor recebeu cumprimentando pela escadinha de redução de subsídios, um deles deve ter sido do Instituto Ascende Brasil. A gente se posicionou bem claramente sobre esse tema. Tá? Então, vamos agora. Alexandre, você quer retomar o próximo? Voltando para onde nós estávamos ali, deputado, foi ótima a sua intervenção. Eu pego até uma carona no que o senhor comentou. E eu queria perguntar para a Márcia. A Márcia falou que no estudo que foi feito juntamente com a Deloitte, onde 800 profissionais participaram, vocês têm uma proposta de caminhar para o país caminhar para o Net Zero por volta de 2050. E a partir do que nós vimos dessas iniciativas, do hidrogênio, de baterias, você pode comentar como foi a solução encontrada para a questão. O outro comentário que você fez é que tem 100% de renováveis nessa matriz. Como foi a solução para a segurança energética
e o custo não ficar tão elevado para o consumidor final em virtude desse desafio que é ter uma matriz 100% renovável no setor elétrico. A gente endereçou esse tema, de fato, incluindo as baterias, né, no cenário. A bateria tem um papel bastante representativo no nosso cenário e a gente entende que as baterias elas podem vir com um cenário de plantas híbridas, né? Então, além da hibridização com a eólica e a solar, a gente percebe que quando a gente olha para as duas curvas juntas, ela é muito menos volátil, né, do que as curvas independentes, então isso traz uma menor intermitência, né, para essas plantas híbridas. E quando a gente coloca a bateria, a gente resolve o problema, né? A gente tem muitas vantagens nessa hibridização, incluindo bateria, e aí eu digo vantagens para a rede, vantagens para as plantas renováveis e também vantagens ali para todo o tema de pico de demanda, né? Então, eu acho que para o grid mesmo, a gente consegue resolver o problema, né, da confiabilidade, trazendo essa segurança e endereçando, obviamente, os desafios que a gente tem para essas plantas híbridas, né? A gente tem aí um papel importante regulatório, né, de regulação. A gente também tem, nas vantagens do tema de serviços ancilares, que eu acho que isso é uma vantagem, e a gente precisa endereçar isso também para as hidrelétricas que estão fazendo hoje esse papel, muitas delas entrando 15 vezes, né, entrando e saindo sem, de fato, ter, né, essa remuneração. E quando a gente coloca essa remuneração, esse atributo, a gente já tem projetos que são competitivos, né? A gente tem, no ano passado, a gente ganhou um leilão na Itália de 1,6 gigas de projetos com baterias. Hoje a gente já tem uma planta no Texas também, a bateria, que inclusive, provado, né, por estudos, que evitou um blackout de energia lá no Texas há poucos meses atrás, exatamente por ter entrado, né, com o sistema de armazenamento. Então, a gente já sabe, a gente tem a tecnologia, a gente sabe fazer, temos aí exemplos, inclusive para mostrar, né, para apresentar. Então, a gente entende. Como eu comentei, temos os desafios, né, precisamos avançar na regulação, na remuneração, né. Temos também a digitalização da rede, que eu acho que é um tema. A gente vem trabalhando muito esse tema, a gente tem uma fábrica de medidores inteligentes em Manaus e a gente já está instalando esses medidores em São Paulo, são mais de 300 mil medidores instalados já em São Paulo e a gente acredita muito que essa digitalização vai ser fundamental, né, no futuro, principalmente com a entrada, né, dessas cargas móveis. O veículo elétrico, por exemplo, ele vai criar ainda mais, né, essas cargas. A distribuição, ela ainda opera naquele conceito em que ela foi desenhada, né, com uma carga, né, uma compra maciça, né, de carga massiva ali, transmitida e depois entregue ao cliente, só que com a geração distribuída e essas novas tecnologias de veículos elétricos, com esses pontos móveis, a gente precisa avançar nessa digitalização para a gente conhecer o que de fato está acontecendo. Como eu comentei, a gente está trabalhando bastante nesse tema, fazendo a instalação de medidores inteligentes. No mundo a gente já tem, como eu comentei, mais de 45 milhões de medidores instalados e a gente precisa entender como que isso pode ser possível, né, ainda mais aqui no Brasil. Stefânia, quer complementar ou a gente vai para a próxima pergunta? Tem uma aqui. Só uma pergunta. A Enel instalou um sistema de digital twin em São Paulo também, não foi? Sim. Acho que a nossa diretora executiva, que é a Rosana Santos, deve ter trabalhado com diversos de vocês, ela era da Enel antes, ela comentou, acho que ela fez parte. A gente tinha um laboratório, né, de teste de várias tecnologias, chamado Urban Futurability. A gente fez ali testes e implementação de várias tecnologias de ponta para entender o que de fato funciona aqui no Brasil, que a gente pode aproveitar. Então, vamos para a próxima. Essa aqui veio bola bem redonda, ou quadrada, dependendo da resposta.
vai ser uma duplinha de secretário Rodrigo e deputado Arnaldo, tá? Tá gigante, tem páginas aqui, eu vou resumir. Quase que um desabafo. Número 1, se há sobreoferta estrutural, só a gente ver como é que estão os preços no mercado de curto prazo para ver que tem sobreoferta estrutural. Se há oferta, projetos prontos para eólica onshore. Por que os senhores acham que tem tanta convergência para promover eólica offshore? E aí ele cita uma matéria que diz que até que saiu no canal Energia, de uma entrevista do Maurício Tomasquim, né, que uma das grandes autoridades do setor, que ele defende o termo de incentivos para offshore, mas ao mesmo tempo o próprio Tomasquim faz a ressalva de que ele viu o que aconteceu com a eólica e solar, e ele acha que tem que ter uma porta de saída, como disse o deputado Arnaldo. Tá? Então ele está assustado com essa onda que se avoluma para, entre aspas, incentivos para offshore. Na prática, ele acha que é mais um eufemismo para falar de um subsídio que nunca vai acabar e teme que lá no futuro se fale de taxação do vento, quando se fala de o fim do subsídio para eólica offshore. Desculpa a pergunta longa, mas era o único jeito de formular didaticamente para quem não tem um contexto. Vamos lá, Rodrigo e Arnaldo, por favor. Bom, não, eu entendo que a gente tem que pensar sempre a longo prazo. Se hoje há uma sobreoferta, ela não vai existir para sempre. E se há um interesse econômico em fazer de empresas que trabalham nesse tema, que têm visão estratégica de futuro e que já fizeram essa solicitação, formalizaram essa solicitação ao IBAMA, é porque veio um mercado nisso, especialmente aí na produção de hidrogênio, ou para exportação, ou para utilização internamente nos processos de descarbonização das nossas indústrias. Então eu entendo que esse tema tem que ser regulamentado sim. Antes de você chegar aqui, deputado Arnaldo, como não poderia deixar de ser, lhe elogiava, reconhecendo o seu compromisso, a sua seriedade de aprofundar os temas, e eu dizia que era muito importante, neste momento que a comissão especial está prestes a apreciar o projeto de regulamentação do hidrogênio, que essas pessoas que estão aqui, que têm um conhecimento técnico, pudessem trazer suas contribuições finais, digamos assim, em relação aos incentivos, aos subsídios, qual o impacto disso, quais seriam as melhores alternativas para viabilizar os empreendimentos. A mesma coisa eu digo em relação às eólicas offshore. O que eu acho que é importante é que no processo da própria lei, ou no processo de regulamentação, sejam concedidos os incentivos, digamos, justos para uma determinada atividade, levando-se em conta todas essas características que você colocou, quem perguntou colocou, que hoje você tem uma sobreoferta. Mas eu considero que é importante porque a gente não pode pensar numa legislação a curto prazo. Eu acho que a gente tem que pensar, e vejo, como disse, o Brasil como uma grande oportunidade de contribuir para a descarbonização do planeta. Como disse muito bem aqui Stefania, é muito melhor do que a gente exportar o hidrogênio, que tem que ser transformado em amônia, reconvertido lá e perde, digamos assim, potência energética, conteúdo energético. O ideal é que a gente pudesse exportar o hidrogênio em forma de produtos, com valor agregado produzidos aqui. Então eu acho que toda a política tem que ser pensada desta forma. E eu queria te dar uma sugestão, você como um parlamentar que se aprofunda nos temas e que tem um compromisso enorme, fiquei muito feliz, curioso para conhecer esse projeto de aceleração da transição energética. E eu dizia aqui na disposição do presidente Lira de colocar essa agenda para votar, mercado de carbono, combustível do futuro, eólicas offshore, regulamentação do hidrogênio. O próximo tema, acho que a Câmara, sob a sua liderança, como fez com o hidrogênio, deveria fazer, o meu entendimento era sobre os minerais estratégicos, porque ao falar de transição
energética, né? Falar em armazenadores de energia, falar em baterias. E nós, um país que tem reservas de lítio, tem reservas de terras raras, de vários quartos, vários metais, né, de materiais estratégicos, é muito importante que a gente possa também ter uma política em relação a materiais estratégicos. A contribuição do Legislativo é sempre muito importante, até para pressionar também o governo no sentido de adotar a sua posição. Bem, o nosso Hollenberg não só respondeu, mas já acresceu algumas outras coisas aí. Primeiro, eu acho que eu fiquei pensando depois do que tinha dito, quando eu falei daquelas premissas de reorganização do mercado, né? Eu falei de que hoje é descentralizada a geração, eu falei da característica, falei outras características, faltaram duas observações, só para constar, para não deixar depois faltando. Primeiro, uma coisa que foi referida pelas nossas meninas aqui, que é o processo de digitalização. Isso acho que impacta muito o modelo de negócios e as oportunidades que nós temos. E o outro, que é a convivência do livre com o cativo, né? Isso é algo que nós precisamos resolver, porque não se pode você ter uma questão crescente e um desequilíbrio de pesos relativos e responsabilidade. Vai ter que chegar numa equação. Então, só para acrescentar essas duas coisas. O Hollenberg, gentil, obrigado pela referência anterior que você havia feito, como disse aí. Depois nós apresentamos um projeto, chegaram 162 contribuições, tá certo? Razão pela qual nós não conseguimos ontem apresentar um diagnóstico. Está marcado agora para as 2 horas, e eu vou fazer uma reunião com a consultoria antes para dar uma refinada, mas acho que não conseguiremos também terminar a análise de todas. Então, as contribuições são bem-vindas, mas graças a Deus já vieram num volume que vai nos permitir muita alerta e atenção, né? Eólica offshore, minha posição pessoal, bem individual, tá certo? Acho que nós precisamos avançar na regulamentação, tá certo? Eu sou contra subsídios à eólica offshore, porque eu acho que tem outras atividades e outros segmentos que aí a lógica do subsídio se amarra melhor. A lógica é o seguinte, aquilo que permite retorno. Eu acho que eólica offshore, nós temos ainda uma demanda onshore, tá certo? Muito significativa de eólica, de outras fontes renováveis. Não descarto, acho que tecnologicamente se avançou, vai ter mais inovação, mas eu não optaria por colocar incentivo nisso. Eu prefiro colocar em outras atividades. Acho que eu prefiro no sentido de que acho que fecha melhor a conta, é mais lógico, é mais estruturante do que eólica offshore, é a minha posição. E essa questão aí referenciada pelo nosso Hollenberg, mineral estratégico, é muito importante. É muito importante. Você começou a mencionar, outros até foi ditos, nióbio, vanádio, tudo mais e tal. No comum acordo da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, que é o deputado Zé Silva, que é um ótimo deputado, muito proativo, o Hollenberg me conhece bem, com o IBRAM, eles se reuniram, decidiram montar uma força-tarefa para agilizar algumas questões de regulação sobre o mineral estratégico. Então, acho que está mais do que na hora, é urgente e é fundamental. Se nós estamos falando do tema bateria, dialoga diretamente com isso e com outras iniciativas mais. Obrigado, deputado. A gente está aqui chegando pertinho do limite, mais 5, 10 minutos, Alexandre, porque começamos 5, 10 minutos depois, tá? Tem um tema que está bem popular aqui, está mais na arena do deputado Arnaldo, mas acho que todo mundo deve ter uma opinião sobre isso, queria ouvir. Vamos tentar limitar uma resposta de 1 minuto, 2 minutos, como a gente combinou, tá? Não estava aqui, desculpa. O tema é o seguinte: como é que o senhor se sente sobre o comportamento do Congresso? E aqui, obviamente, estou usando uma definição muito difusa, longe de passar perto de perfis como o senhor, né? Congresso, na prática, assumindo o papel da ANEEL. Ontem mesmo a gente teve um capítulo um pouco triste, né, do que aconteceu com
projeto de decreto legislativo 365, que basicamente sustou o trabalho de 400 dias da ANEEL sobre o famoso sinal locacional. Não dá tempo porque é uma novela tão longa, depois quem quiser a gente explica. Mas na prática, o senhor conhece qual é a estrutura, quais são os processos do Congresso, qual é a estrutura e os processos do regulador. Temos aqui 2 ex-diretores gerais da ANEEL para testemunhar. Como é que o senhor se sente diante desse fenômeno? Qual que é o seu grau de desconforto quando essas manifestações do Congresso indo para o papel da ANEEL se avolumam cada dia mais? A resposta simples é o seguinte: estou muito constrangido. As pessoas que acompanham o setor há mais tempo sabem como eu sempre perfilei. E não é uma posição muito confortável, tá certo? Hoje tinha de novo lá, tá certo? Todas as reuniões da Comissão de Minas e Energia, que é a nossa comissão lá na Câmara, tem um PDL. Tem uma revisão ou reajuste tarifário, dependendo do ciclo que chega, e aí o deputado diz o seguinte: foi muito pesado e não pode. Então apresenta um projeto de lei sustando a resolução da ANEEL que determinou a revisão no reajuste. Aí vamos nós lá, tá certo? Dizendo o seguinte: não pode, tem que garantir, tem um contrato, tem uma vigência, tudo mais e tal. Imagine quando é na região de Ribeirão Preto ou Bauru, são os meus votos então. Um deputado apresenta dizendo o seguinte: não é para reajustar o preço da CPFL aqui, tá certo? Ou da Eletro, né, dependendo da região ali. E aí o Arnaldo disse que é sim, tá certo? Então é muito ruim. Nós vivemos um período delicado. Nós tivemos uma ameaça que foi a mais concreta na 1145, tá certo? Quando teve a emenda 45 na 1145, foi uma mobilização muito importante. Muitas das entidades, e o Acende Brasil participou proativamente disso, muitas outras concorreram. Nós conseguimos barrar ali a emenda que retirava a autonomia e enfraquecia as agências. Foi o primeiro item que eu mencionei, nem sabia que esse tema viria. Acho que nós precisamos de ser guardiões, reiterar a defesa junto à sociedade. Essa ameaça é grande e eu acho que ela, infelizmente, vai aumentar, tá certo? No momento que nós estamos vivendo. Então, vamos ter que perfilar muito com relação a isso. Alternativas: sociedade, mobilização junto à sociedade, mostrar os ganhos que se tem, mostrar aquilo que são as iniciativas ou ameaças que poderiam vir de um processo em que a resolução técnica, normativa, regulatória das agências fosse substituído por interesses políticos momentâneos ou conjunturais, o preço que nós pagaríamos por isso. Cláudio, acho que a gente podia aproveitar e tentar montar um movimento junto com o deputado Arnaldo nessa direção, né? Acho que a bola está bem redonda. Rodrigo, quer opinar sobre isso? Você que está no executivo? Eu acho que quando um órgão técnico toma uma decisão política, é um equívoco. Como quando um órgão político toma uma decisão de caráter técnico, também é um erro. E como foi dito aqui, é muito importante no momento que o Brasil tem muitas oportunidades, né, na transição energética, né, o que para o mundo é um ônus, para nós é uma oportunidade. É muito importante ter segurança jurídica. Acho que nós estamos trabalhando com o primeiro passo, que é o passo da regulamentação. Claro que ele não é ele não vai totalizar as necessidades, mas ele é o primeiro passo. Agora, qualquer insegurança jurídica certamente vai atrapalhar a decisão de futuros investimentos no país. Obrigado, Rodrigo. Então a gente está estourando o tempo, né? Vamos fazer o seguinte, então, a gente começando, vamos para a Márcia, termina com o deputado Arnaldo. 30 segundos, a mensagem final que você quer deixar sobre o tema transição energética e descarbonização, para a gente voltar para o tema principal e irmos para o almoço. Bom, Alexandre? Bom, trazendo um pouco o tema da transição justa novamente, já que são meus 30 segundos finais, queria
falar que no nosso modelo a gente tem uma geração líquida de 8 milhões de empregos até 2050. Então, de fato, é um modelo que também coloca o tema da redução das desigualdades na mesa. Queria falar um pouco aqui, a gente falou muito da geração, mas como o painel da tarde vai ser sobre distribuição, trazer um pouco que, se a gente está falando de transição energética justa, a gente precisa olhar também para o lado do cliente, do consumidor. A gente hoje tem uma das tarifas de geração mais baratas do mundo, mas quando a gente olha para a tarifa que o cliente recebe, essa tarifa é das mais altas, né? E a gente sabe que isso não é fruto dos custos da geração, da transmissão e da distribuição. Então a gente precisa olhar um pouco mais atentamente esse tema. A gente precisa olhar para o ODS 7 das Nações Unidas. Eu, como ex-conselheira do Pacto Global aqui no Brasil, o ODS 7 fala de energia limpa e acessível. A gente já tem mais de 99% dos nossos habitantes com acesso à energia, mas a gente fala de um acesso físico. A gente precisa começar a olhar o acesso financeiro, né? As pessoas precisam de energia, algo higiênico, e não só para o seu desenvolvimento sustentável do lugar onde eles vivem, mas também para o empreendedorismo, para a indústria. Então a gente precisa olhar, começar a olhar um pouco, endereço esse tema para o painel da tarde. Obrigada. Obrigada. Quando eu entrei no setor, nos estudos de energia, eu estava até comentando que o Instituto Acende Brasil foi uma das minhas primeiras referências de conhecimento. Então, para mim, é realmente muito incrível estar aqui hoje e ter a oportunidade de compor esse debate, esse painel. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Eu queria finalizar só reforçando a ideia, acho que o Emanuel trouxe a questão do power shoring, o secretário também comentou. Eu só queria reforçar que nós aqui, nós temos renováveis sim, mas nós também não temos guerra. Nós também estamos numa região muito boa, a gente tem muita área de mar, muita costa. Nós temos água, nós temos terra, nós temos minerais críticos. Nós temos um setor elétrico absolutamente potente, nós temos inovação tecnológica, nós temos um setor de biocombustíveis absolutamente potente, nós temos gente muito boa e muito trabalhadora, a gente tem um potencial que hoje a nossa indústria não está forte quanto a gente gostaria que ela estivesse, mas nós temos um potencial imenso. Então o potencial brasileiro vai além das renováveis, vai além do nosso grid, que é excelente, que facilita tudo isso. A gente precisa realmente trabalhar e entender que a transição energética, para muitos é um ônus, mas que para nós de fato, uma total possibilidade. A gente, no Instituto EMAIS, tem batalhado ao máximo para isso, tentado, enfim, transmitir essa ideia. Eu acho que, só para finalizar a questão da transição justa, com isso, se a gente aproveitar todo esse nosso potencial, ao invés da gente exportar única e exclusivamente, não estou falando que a gente não deve exportar hidrogênio, mas eu digo única e exclusivamente exportar, porque exportar hidrogênio é a gente exportar o nosso bem, que é a nossa água. Então, se a gente conseguir trazer tudo isso para dentro e aprimorar a nossa indústria, a gente gera empregos, a gente pensa em novas fontes de renda, empregos de qualidade, não qualquer emprego. E aí eu acho que com isso a gente pode muito melhorar a condição de vida do nosso país e fortalecer a nossa indústria. Então essa é a mensagem final que eu queria deixar. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade, manhã extremamente produtiva, de poder compartilhar essa mesa com pessoas que têm um conhecimento profundo do setor. Deixo aqui o abraço do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. O Alckmin tem sempre uma preocupação muito grande com o preço da energia para o consumidor, para a indústria brasileira, sabe que isso é fundamental para o desenvolvimento da indústria. Queremos nos colocar inteiramente à disposição das entidades aqui presentes e das pessoas aqui presentes, para que possamos aprofundar o nosso conhecimento sobre o setor, sobre o tema, e para que a Secretaria possa contribuir nesse processo de transição energética e de melhoria do arcabouço legal do setor energético no país. Muito obrigado pelo convite, Cláudio.
Muito obrigado ao Instituto Ascende Brasil e a todos vocês. Fiquei muito feliz de poder estar compartilhando esse momento com vocês. Deputado, por favor. A palavra também é de agradecimento, como foi dito por todos. Muito obrigado, Márcia, Stefânia. Obrigado, Rodrigo, querido, a vocês por podermos compartilhar esse momento aqui. Eu estou muito feliz. Eu sou uma pessoa muito otimista. Acho que cada um de nós seria capaz de relacionar 10 ou 10 mil problemas, né? E da mesma forma que tem um monte reclamando, tem poucos tal. Eu estou otimista, quero dizer para vocês. Eu acho que nós saímos de uma quadra de extrema radicalização política no Brasil. Ela ainda permanece, ela foi repleta de adjetivos e absolutamente carente de substantivos. Acho que nós precisamos trabalhar para criar um clima de estabilidade institucional, segurança jurídica e ter um projeto nacional. Aquilo que nós falamos, quer dizer, interesses localizados com muitos defensores. Qual é o projeto que une o país? E eu acho que aqui, hoje, todos falaram sobre um que eu acho que pode ser a pegada do futuro. O Brasil pode ser o líder mundial da nova economia, da economia verde, da economia de baixo carbono. Cada um chama de um jeito, mas nesse sentido. Ou seja, não é só fazer a lição de casa, mas se tornar uma referência para o mundo. A matriz energética, todos já falaram, o orgulho que nos dá, limpa, renovável. A matriz de biocombustível absolutamente diferenciada. Eu acho que o país deve se unir em torno disso. É isso que o Brasil tem vantagens competitivas e comparativas em relação aos outros países do mundo. O Brasil ter um projeto de nação, ser o líder da nova economia. Eu acho que isso pode ser uma referência para as ações, um poder de atração de investimentos internacionais que podem ter aqui um porto seguro e animador para isso. Obrigado, deputado. Obrigado, Rodrigo, Stefânia, Márcia, todos vocês. Como eu disse, então, todos convidados, o deputado não estava aqui a hora que a gente falou. Vamos agora subir para o piso P, almoçarmos, depois voltamos às 14 para o painel da tarde, sustentabilidade da distribuição. Tá bom? Obrigado a todos, até às 14. Ótimo.